what and that's it. E é isso, basicamente. So, thank you for coming. Obrigada por virem. Thanks to Reocupa for hosting us. Obrigada à galeria por hospedar o evento. This is a small gathering when I travel somewhere. I try to bring together a few people. Esse é um encontro pequeno, sempre que eu viajo, eu procuro trazer algumas pessoas. Because I come from project space organizing, and it's important that we do not forget such structures when we get into the structures. Porque ele vem de uma organização de espaço, de um projeto de organização de espaços, e ele acha que é importante não esquecer disso quando a gente fala de instituições também. I'm especially grateful to Capital for taking upon himself the organization of this gathering, and thanks to you also for the translation. Ele agradece especialmente ao André por ter se responsabilizado por organizar esse evento e agradece a mim também. So, I will read something else. We have 2 hours, so I will read the first hour, and then I'll have a conversation with André the second hour. Então, nós temos 2 horas de evento, ele vai ler nessa primeira hora e depois, na segunda hora, a gente vai ter uma conversa com o André. Com todos. And basically, what I want to read is from the concept and a reflection upon an institution just in the house of the world, titled Ocupação. Então, basicamente, o que ele quer fazer é uma leitura que fala do conceito de uma exibição que eles fizeram na Casa de Cultura do Mundo, que se chama Quilombismo. And the subtitle of the exhibition was Resisting and Insisting. E o subtítulo da exposição é da existência e da resistência. Of Flight as Fight. Da fuga como luta. Of other democratic egalitarian political philosophies. De outras filosofias políticas igualitárias e democráticas. So if you permit, I will start with 2 epigraphs, one from Abdias Nascimento and another one from Silvia Winter. Ele vai começar com 2 epígrafes, uma do Abdias do Nascimento e outra da Silvia Winter. So, Abdias Nascimento wrote in Quilombismo, an Afro-Brazilian political alternative, that where do we find such experience? In the quilombos. Onde encontramos tal experiência? Nos quilombos. Quilombo does not mean escaped slave, as the conventional definitions say. Quilombo não significa escravo fugitivo, como dizem as definições convencionais. It means fraternal and free reunion. Significa um encontro fraterno e livre. Or encounter, solidarity, living together, existential communion. Solidariedade, viver juntos em comunhão existencial. Quilombo society represents an advanced state in socio-political and human progress in terms of economic egalitarianism. A sociedade quilombista representa um estágio avançado no progresso sociopolítico e humano em termos de igualitarismo econômico. No historical precedents confirm this position. Precedentes históricos conhecidos confirmam essa ideia. As an economic system, Quilombismo has meant the adaptation of African traditions of communitarianism and of Ujamaa to the Brazilian environment. Como uma economia, um sistema econômico, o quilombismo significou a adaptação das tradições africanas, do comunitarismo e do Ujamaa ao ambiente brasileiro. In such a system, relations of production differ basically from those that prevail in the capitalist economy based on the exploitation and social degradation of work.
Nesse sistema, as relações de produção diferem basicamente daquelas que prevalecem numa economia capitalista, que é baseada na exploração e na degradação social do trabalho. Founded on the concept of profits at any human cost, particularly the cost of the lives of enslaved Africans. Fundada no conceito de lucro a todo custo, particularmente no custo de vidas de africanos escravizados. Kilobismo articulates the diverse levels of collective life whose dialectic interaction proposes complete fulfillment and realization of the creative capacities of human beings. O quilombismo articula os diversos níveis de vida coletiva, cuja interação dialética propõe uma completa realização das capacidades criativas do ser humano. All basic factors and elements of the economy are of collective ownership and use. Work is not defined as a form of punishment, oppression, or exploitation. Todos os elementos básicos da economia são de propriedade e uso coletivo. O trabalho não é definido como uma forma de punição, opressão ou exploração. Work is first a form of human liberation, which the citizen enjoys as a right and a social obligation. O trabalho é, antes de tudo, uma forma de libertação humana, da qual o cidadão desfruta como direito e uma obrigação social. So that was a destination to announcing the winter rights in Black Metamorphosis. Então, esse foi o Abadias do Nascimento, e agora Sylvia Wynter no livro Metamorfose Negra. Each return, symbolic and actual, was a great blow in the great cultural task of revolution. Cada retorno, simbólico e real, foi um grande golpe na grande tarefa cultural da Revolução. Each escape, each flight was a species of Madonna. The quest for free space from where to wage the ongoing process of revolt against the cultural colonization carried out by the productive bourgeoisie who attempted to model America in its own image. Cada fuga, cada escape era uma espécie de marronagem. A busca por um espaço livre onde travar essa luta pela liberdade, um processo contínuo de revolta contra a colonização cultural que foi levada a cabo pela burguesia, pela burguesia que tentou modelar a América à sua própria imagem. So, as André mentioned, this was the first exhibition we did in the house in my tenure as director there. Como o André mencionou, essa foi a primeira exibição que ele fez na Casa de Cultura do Mundo, nos 10 anos que ele estava lá. And it was important for us to come with a philosophy that thinks of reuniting people rather than dividing people. E para eles era importante trazer essa filosofia de unir as pessoas em vez de dividir as pessoas. But it was also very important for us to come with a philosophy that, is grounded on the notion of blackness around the world. Mas também era importante para eles trazer essa filosofia com bases na noção de negritude pelo mundo. So what I will do now is read a series of anecdotes. It's a longer text, but I will skip a few anecdotes and just read, 2 or 3 of them, and then we can talk, more openly. Então agora ele vai ler algumas histórias, né? Ele não vai pular algumas, mas para deixar um tempo para que a gente possa depois falar sobre elas. So in the past 20 years, what I've been trying to do is develop a curatorial practice that is based on storytelling. Então, o que ele tem tentado fazer nos últimos 20 anos é desenvolver uma prática baseada em curadoria, né, de contação de histórias. And storytelling is so far important as a technology because, as Chinua Achebe once said when he was asked why is storytelling important, and he said, it's because it shows that my life is contingent on your life. Então, a contação de histórias é uma tecnologia importante,
eu não vou saber o nome do autor que ele citou, mas ele diz que a contação de histórias fala da contingência de uma vida em relação à outra, como as vidas são contingentes em relações umas às outras. There are manifold entries into this spiral of the story. Então, há múltiplas entradas nesse espiral de histórias. This ever-unfolding story whose beginnings and ends are regenerative. Essa história em constante desenvolvimento, cujos começos e fins são regenerativos. Like ecdysis, Tal como a ecdise, the process of a snake shedding its skin during growth, before or after reproduction, depending on its age, health, species, nutrition, whether bacterial or parasite grow. Que é o processo em que uma cobra muda de pele durante o seu crescimento, antes ou depois da reprodução, dependendo da sua idade, do estado de saúde, da sua espécie, da sua dieta, do clima, da carga bacteriana ou parasitária. The story refuses to have one shell, one skin, one container, but renews its clothing when necessary. A história se recusa a ter uma concha, uma pele, um recipiente, mas renova suas roupas quando necessário. With the shedding of the skin, the story always has a possible new beginning and ending, as it literally refreshes, recalibrates, reactivates itself, and rejuvenates. Com a troca de pele, a história sempre tem um possível novo começo e fim, pois literalmente ela se atualiza, se recalibra, se reabilita e se rejuvenesce. The story too must shed its skin, its beginnings and ends, as a means of slipping out of the grip of possible predators and vampires. A história também deve mudar de pele, de começo e de fim, como forma de escapar das garras de possíveis predadores e vampiros. The story will be told anecdotally and tangentially, as in its multiplicity and attractivity, it offers no easy beginnings nor endings, but chooses to dwell, perform, manifest itself within the space of possibility. A história será contada de uma forma anedótica e tangencial, pois em sua multiplicidade e estrutura não oferece começos e nem finais fáceis, mas opta por habitar, atuar, manifestar-se dentro do espaço da processualidade. It will even be told in the gray zones, from the bland spaces, in the spaces between the lines and the pauses between sentences. Será contado até nas zonas cinzentas, nos espaços em branco, nos espaços entre as linhas e nas pausas entre as frases. It will be told in music, but even in silence. Será contada na música, mas também no silêncio. As Trinity Minya points out in Woman Native Other, Como Trinity Nia aponta em a mulher, o outro nativo, the story never really begins nor ends, even though there is a beginning and an end to every story, just as there is a beginning and an end to every teller. a história nunca realmente começa nem termina, embora haja um começo e um fim para cada história, assim como há um começo e um final para cada contador de história. The story never stops beginning or ending. A história nunca para de começar ou de terminar. It appears headless and bottomless, for it is built on differences. Parece sem pé nem cabeça, porque ela é construída sobre diferenças. Its infinitude subverts every notion of completeness, and its frame remains a non-totalizable one. A sua infinitude subverte qualquer noção de completude, e a sua moldura permanece sendo não totalizável. The differences it brings about are differences not only in structure, in the play of structures and of surfaces, but also in tempo and in silence. As diferenças que ela produz não são apenas na sua estrutura, mas também no jogo das estruturas e das superfícies, no timbre e no silêncio. We, you and me, she and he, we and they, we differ in the content of the words, in the construction and reading of sentences, but most of all, I feel, in the choice and mixing of utterances, the echoes, the tones, the paces, the cuts, the pauses. Você e eu, ela e ele, nós e eles, nós diferimos
no conteúdo das palavras, na construção, na costura das frases, mas, acima de tudo, eu acredito que na escolha e na mistura de enunciados, no ethos, no tom, nos ritmos, nos cortes e nas pausas. The story circulates like a gift, an empty gift which anybody can lay claim to by feeling it to taste, yet can never truly possess. A história circula como um presente vazio que qualquer um pode reivindicar para si, preenchendo a seu gosto, mas que nunca poderá possuir verdadeiramente. A gift built on multiplicity, one that stays inexhaustible within its own limits, its departures and arrivals, its quietness. Um presente construído na multiplicidade, aquele que permanece inesgotável dentro de seus próprios limites, suas partidas e chegadas, sua quietude. Anecdote 1. Então, a história 1. One possible entry to this tale is with the last letter of the alphabet C. Uma entrada possível para essa história é com a última letra do alfabeto, a letra Z. Abjeso Nascimento ends his ABC of Quilombismo in his seminal paper Quilombismo and Afro-Brazilian Political Alternative with Zumbi, founder of Quilombismo, Zumbi, zenith of this historical hour, zenith of this Black Afro-Brazilian people. Abadias do Nascimento termina seu ABC do quilombismo com no seu artigo seminal Quilombismo, uma alternativa política afro-brasileira, com Zumbi, fundador do quilombismo. Zumbi, apogeu dessa hora histórica, apogeu deste povo negro afro-brasileiro. And indeed, there is hardly any figure that embodies the history, the philosophies, the governance structures, the resistances, and the imaginations of Quilombismo than Zumbi Alves. E, de fato, dificilmente existe não há outra figura que incorpore as histórias, as filosofias, as estruturas de governança, a resistência e a imaginação do quilombismo melhor do que o Zumbi dos Palmares. When Nana Basacho released the album Zumbi in 1983, he already had legendary albums like Afterios and Amazonas, 1973, and Soldados, 1969, on itself, that tackled some part of Afro-Brazilian, African historic histories and presence in some way or the other. Quando Nana Vasconcelos lançou o álbum Zumbi, em 1983, já tinha em seu currículo discos lendários como África Deus e Amazonas, de 1973, e Saudades, de 1979, que abordavam parte da cultura afro-brasileira africana e da diáspora africana. With the album Zumbi, he was evoking one of the most powerful episodes of Afro-Brazilian world history. Com o álbum Zumbi, ele invocava um dos episódios mais poderosos da história afro-brasileira, na história mundial. And he chose his body as the narrator of this history. E ele escolheu o seu corpo como o narrador dessa história. We must revisit Esiaba Nrumi's illustrious statement in the philosophy of the sea, history, economics, and reason, the Caribbean Basin, where he boldly wrote. Devemos revisitar a ilustre declaração de Isiaba Irobi em A Filosofia do Mar, História, Economia e Razão na Bacia do Caribe, onde ele ousadamente escreveu. What all this means is that centuries before Hegel wrote Phenomenology of the Spirit of Husserl started wrestling with the discourse called Transcendental Phenomenology. O que tudo isso significa é que séculos antes de Hegel escrever Fenomenologia do Espírito e Husserl começar um discurso chamado Fenomenologia Transcendental, or Heidegger and Jean-Paul Sartre started exploring its meaning as a philosophical concept or possibility, African cultures like the Yorubas, whose phenomenological constructs you can see in its full complexity and splendor in Bahia, Brazil, the USA, or United Kingdom,
had known the power of this concept, this philosophy of the body in society transcendental discourses, and used it to regulate thoughts and feeling and ideas of identity in their cultures. Onde Heidegger ou Sartre começarem a explorar o seu significado como um conceito ou possibilidade filosófica, culturas africanas, como os iorubás, cujas construções fenomenológicas podemos ver em toda a sua complexidade e esplendor na Bahia, no Brasil, em Havana, nos Estados Unidos ou no Reino Unido, conheceram o poder deste conceito, dessa filosofia do corpo, como local de discursos transcendentes. They knew that the body had a memory more powerful than the retentive capacities of the cognitive mind, hence the privileging of the meta languages as the semiological vehicles for expressing the values most precious to their possessions of who we live from the land. Eles sabiam que o corpo tinha uma memória mais poderosa do que as capacidades cognitivas, daí o privilégio das metalinguagens como veículos semiológicos para expressar os valores mais preciosos para sua percepção de uma vida comunitária vivida em plenitude, de uma forma holística. The holistic life, not a partial, dysfunctional one, which the mind races ahead into prosaic and schizophrenia, while the body lags behind baboons or sacks and cannot even pick up simple musical rhythms. I love you. A vida que é uma vida holística que não é parcial ou disfuncional, mas na qual a mente avança, que não é parcial ou funcional, essa vida na qual a mente vai em direção à prosáquio, esquizofrenia, enquanto o corpo fica para trás, inchado, afundado, e não consegue mais sequer captar ritmos musicais simples. With the album Zumbi, Vasconcelos seems to be activating the memory of his body, their bodies, our bodies, while advocating for his body, their bodies, and our bodies, to be that side of transcendental discourses. Com o álbum Zumbi, Vasconcelos parece ativar a memória do seu corpo, dos nossos corpos, ao mesmo tempo em que defende que o seu corpo, os nossos corpos, sejam um local de discursos transcendentes. Zumbi transformed his whole body into the skin of a drum, into a power source that could generate vibrations. O Zumbi transformou todo o seu corpo na pele de um tambor, numa fonte de energia capaz de gerar vibrações. The generated body, his limbs, abdomen, diaphragm, ribs, all became oscillators for the sound. O corpo gerador, seus membros, abdômen, diafragma e costelas tornaram-se osciladores de som. In school, we were taught that sound emanates from the simple interruption of airflow. And when there is vibration, there is a potential for sound to be produced as air particles are instigated to move and bump into each other, easily vibrating objects. Na escola, nós aprendemos que o som emana da simples interrupção de um fluxo de ar, que quando há vibração, existe um potencial para a produção do som, porque as partículas são instigadas ao movimento, a colidirem umas com as outras devido a esse objeto que vibra. That is what happens when we hit the drum and the body or any other instrument for that matter. É isso que acontece quando batemos um tambor, no corpo ou em qualquer outro instrumento com esse objetivo. And even the voice, when we exhale, our vocal cords are brought close together and set to vibrate, and they interrupt the flow of air at percussion. E até a nossa voz. Quando expiramos, as nossas cordas vocais se aproximam e vibram, interrompendo o fluxo de ar, como uma percussão. With every clapping, stamping, biting, beating, tapping, whistling, singing, Vasconcelos asks his body to speak, and speak off, from, by, through, within Zumbi ocupations. A cada bater de palmas, pisada, mordida,
assobio, canto, Vasconcelos pedia ao seu corpo para falar. E falar de, falar sobre, falar por, falar através, falar de um zumbi, zumbi dos palmares. So I will skip this part because I think you all know about the Zumbi's biography, but it was very important to write about this, to ground where this guy came from and how he managed to take over the global powers and how he managed to resist and build, so to say, the nation within the nation in a very violent period. So I'll skip this, and if you're interested, I will share with the text, the whole text with you later, and I will go to anecdote 3. Okay. So the images you see behind from the exhibition, like now you see a performance by Nora Chipawire and Jemina Kopi. Nora Chipawire is a great choreographer from Zimbabwe, and Jemina Kopi, and it's 2 generations. Chipawire was a student of Akopi, and Akopi certainly has this incredible school in Senegal. And when I was preparing to I was applying for the job, I met Nora Chipawire, and I asked her, if I get the job, what do you want me to do? And she said she's been dreaming of doing a performance together with Jemina Kopi, and they've never done something together. So for the opening act, I invited them to collaborate and do something for the first time together. Então, ele está dizendo sobre as imagens que a gente está vendo, são de 2 scholars. What are their names again? Nora and Jemina. Nora e Jemina? Ok. E aí, quando ele falou com a Nora, né, o que ela queria, quando ele foi atrás desse trabalho que ele tem agora, o que ela queria que ele fizesse quando ele assumisse o cargo. E ela falou que ela queria fazer uma performance junto com a Jemina. Okay. E aí, isso é essa performance. From a performance by Jean-Daniel Lafontaine Moussoungan, the priest who we invited to do the opening of the door ceremony for the opening act. Então aqui elas fizeram uma cerimônia de abertura, né? O primeiro ato da cerimônia de abertura com essa performance. And this is a performance by Maria Magdalena Campos Pontes from Cuba, who worked together with Bonaventure, who runs the Candomblé House in Berlin. Então, essa é uma performance da Maria Madalena de Cuba, e ela trabalha junto com uma casa de candomblé de Berlim. Anecdote 3. Ok, história 3. But this story, though it needs key figures through which it can be told, it's not about Zubi, Nani, Zinga, Neabili, or the many unnamed others. Mas essa história, embora necessite de algumas figuras-chave através das quais ela possa ser contada, não é sobre Zumbi, Nani, Zinga, Nyambigi ou muitos outros que não são nomeados. Another possible entry to the tale is to tell it as the history of the pursuit of justice and the carving out of species of emancipation. Outro jeito possível de começar essa história é contá-la como a história da busca pela justiça e da construção de espaços de emancipação. It can and must be told as the history of the long fights to create places through which the historically disenfranchised can aspire. Ela pode e deve ser contada como a história das longas lutas para criar fendas através das quais os historicamente desprivilegiados podem respirar. It must be told as the long history of demonstrations and revolts against the dehumanization of the people of the world by the people of the world. Deve ser contada como a longa história de protestos e revoltas contra a desumanização dos povos do mundo pelos povos do mundo. As Sylvia Wynter succinctly puts it in her reflections on Maronage and Black Metamorphosis,
the story must also be told as a quest for a free space from where we wage the ongoing process of the war against the cultural colonization. Como Sylvia Wynter disse sucintamente em suas reflexões sobre a amarronagem em Metamorfose Negra, a história também deve ser contada como uma busca por um espaço livre onde se possa travar um processo contínuo de revolta contra a colonização cultural. One of the particularities of Wynter's statement is processuality. Uma das particularidades da fala da Wynter é a processualidade. Emancipation is a process. A emancipação é um processo. Marronage is a process. A marronagem é um processo. Quilombismo is a process of the elasticity of revolt. O quilombismo é um processo da elasticidade da revolta. Once a free space is obtained after a fight, the proper fight only begins to maintain that space, not only vis-à-vis the former perpetrators of violence, but also the complacency of those currently in possession of power. Uma vez que um espaço livre é obtido após uma luta, a luta propriamente dita só começa. A principal é que o espaço não seja apenas em relação à violência dos antigos perpetradores de violência, mas também em relação à complacência daqueles que atualmente detêm o poder. Which is to say, spaces of freedom and freedom itself must be continuously cultivated. Que quer dizer que os espaços de liberdade, a própria liberdade, devem ser continuamente cultivados. Another particularity of Wynter's statement is the notion of retreat. Outra particularidade do pensamento de Wynter é a noção de retirada. Galeria, a space from which to wage that ongoing fight. Guerrilha, um espaço para travar essa luta contínua. Spaces in which momentum can be gathered, which is to say, each struggle is as good as its possibility to retreat, to rejuvenate, to re-strategize, and acquire the potential energy to soar higher and kinetic energy to catapult further. Espaços nos quais o impulso pode ser reunido. O que quer dizer que cada luta ela é tão boa quanto a sua possibilidade de recuar, de rejuvenescer, reestruturar e adquirir a energia necessária para voar mais alto, a energia cinética para se lançar ainda mais. O nascimento do quilombismo expatiates on fundamentals of the quilombo as a space of reunion, but even more importantly, as a philosophy and practice of encounter, solidarity, living together, and existential communion. Abadias do Nascimento, em quilombismo, ele fala de uma alternativa, uma política alternativa afro-brasileira. Ele fala sobre os fundamentos do quilombo como um espaço de reencontro, mas ainda de uma filosofia e praxis de encontro, solidariedade, convivência e comunhão existencial. And this is at the core of quilombismo. E isso é o que está no cerne do quilombismo. Do Nascimento proceeds his delocalization of the quilombismo as a non-spatial concept, or at least one that cannot be reduced to just particular spaces by treating quilombismo as a project of economic egalitarianism with the ultimate goal of achieving socio-political and human progress. Do Nascimento, ele deslocaliza o quilombismo como um conceito não espacial, ou pelo menos um conceito que não pode ser reduzido a espaços em particular. Ele pensa o quilombismo como um projeto de igualdade, de igualitarismo econômico, com o objetivo de alcançar um progresso sociopolítico e humano. It is important to pause and reflect that quilombismo is being birthed in a period of existential violences perpetrated by the conceptualization of capitalism in a world conjured by the European colonialists to be made up of those working in the plantations and those profiting from the wealth from the plantations. É importante a gente fazer uma pausa e refletir que o quilombismo ele nasce num período de violências existenciais perpetradas pela conceptualização do capitalismo num mundo conjurado pelos colonialistas europeus
para ser composto para ser feito por aqueles que trabalham nas plantações e por aqueles que lucram com a riqueza das plantações. It is therefore crucial to reflect on the economic system that quilombismo built on, again quoting the adaptation of African traditions of communitarism and Ojama, and an economic alternative that doesn't see work as a form of punishment, oppression, or exploitation, and places work first and foremost as an act of human liberation. É, portanto, então, crucial refletir sobre um sistema econômico, o quilombismo, construído sobre a adaptação das tradições africanas do comunitarismo, o Jama, e uma alternativa econômica que não vê o trabalho como uma forma de punição, opressão e exploração, mas, antes de tudo, como uma forma de libertação humana, da qual o cidadão usufrui como um direito e obrigação social. So, this anecdote of any years, I'll skip to the next one, again because it's too long. We brought together some 90 artists from different parts of the world, some from Brazil, but also from New Zealand, from Namibia, from Taiwan, from places, to come and think about this emancipation. Então, eles convidaram, falando um pouquinho agora, que eles convidaram mais de 90 artistas de lugares diferentes, do Brasil, da Namíbia, da Nova Zelândia, para pensar juntos o conceito de emancipação. So, some of the works we see here, you will see also in the biennial year. But what we're trying to do was to look at this concept holistically and not bring only visual artists into the space, but also performance artists, musicians, and people from different walks of life with different also discussive programs. Então, a gente tentou olhar para esse conceito de uma maneira holística, trazendo artistas não só visuais, mas performáticos, musicistas. Okay, so I'll stick to anecdote 5, and then we continue from there, because we have just 8 more minutes until we move to the conversation. Okay. Fine. Another possible entry to the tale is to imagine a project titled Quilombismo of resisting and insisting on light the style of other democratic Eritrean philosophies and outcomes of their league. That brings together artists, scholars, activists, storytellers, and more to deliberate on notion of Quilombismo as historical facts, as spaces of population, and the imaginary, as contemporary realities, and as a metaphor. Uma outra entrada possível para essa história é imaginar um projeto intitulado Quilombismo, de resistir e insistir, da fuga como luta, de outras filosofias políticas igualitárias e democráticas, na House de Berlim, que reúne artistas, acadêmicos, ativistas, contadores de histórias e muitos outros para deliberar sobre noções de quilombismo como fatos históricos, como espaços de fabulação e do imaginário, como realidades contemporâneas, mas também como metáfora. In the glossary, at the beginning of the songs, The Political Relations, we learned that Maruna, which originally meant the political act of the fugitive enslaved, who escaped into the forested hills of Martinique, now designates a form of cultural opposition to European American culture. No glossário, no início do glossário A Poética da Relação, aprendemos que marronagem, que originalmente significava o ato político de fuga do escravizado, que escapou para as colinas arborizadas da Martinica, agora designa uma forma de cultura de oposição à cultura europeia-americana. This resistance takes its from combination of geographical connectedness, essential to survival in the jungle and absent in the descendants of slaves alienated from the land that would never be theirs, memory retained in oral forms and voodoo rituals, and all the cunning tools, diversions, and uses required to deflect
the repeated attempts to recuperate this cultural subversion. Essa resistência tem a sua força de uma combinação da ligação geográfica, essencial para a sobrevivência na selva e ausente nos descendentes de escravos, alienados da terra que nunca poderia ser deles, a memória, retida em formas orais e rituais de voodoo, e todas as formas astutas de desvio, diversões e artifícios necessários para escapar das repetidas tentativas de recuperar essa subversão cultural. The invitation was to accompany and dwell in these psychic and physical spaces of the tomb, to embody the discontinuity of narratives, to delve into the ravines and the back of the mountains, to explore the physical and metaphorical spaces of camouflage, of disguise, of fugitivity, of the past and the present. O convite é acompanhar e habitar esses espaços psíquicos e físicos do desvio, dar corpo à descontinuidade das narrativas, mergulhar nas ravinas e nas costas das montanhas, explorar os espaços físicos e metafóricos da camuflagem, do disfarce e da fugitividade do passado e do presente. Lisa actually describes this in his reflections on communication and indirectedness of passing on knowledge on the plantation when he writes that, in the silent universe of the plantation, oral expression, the only form possible for the slaves, was discontinuously organized. O Glissant descreve isso com propriedade nas suas reflexões sobre a comunicação e a transmissão indireta de conhecimento nas plantações, quando escreve que, no universo silencioso da plantação, a expressão oral, única forma possível para os escravos, era organizada de forma descontínua. As tales, proverbs, sayings, songs appeared, as much as in the Creole-speaking world as elsewhere, the more the stand of this discontinuity. Os contos, provérbios, ditados e canções, tanto no mundo de língua crioula como em outros lugares, eles traziam essa marca de descontinuidade. The text seemed to neglect the essentials of something that Western realism from the beginning had been able to cover so well: the situation of landscapes, the letting of scenery, the reading of customs, the description of the motives of characters. Os textos parecem negligenciar o essencial de algo do realismo ocidental, desde o início. Por exemplo, a situação das paisagens, a lição do cenário, a leitura dos costumes, a descrição dos motivos de ação dos personagens. As if these texts were striving for disguise beneath the symbol, working to say without saying. É como se esses textos procurassem se disfarçar sob o símbolo, trabalhando para dizer sem dizer. This is what I have referred to elsewhere as the tool, and this is where discontinuity struggles. The same discontinuity that Maroons created through that other tool called maroonage. Isso é o que eu chamei, em outro lugar, de desvio. Aqui a descontinuidade luta, a mesma descontinuidade que os quilombolas criaram através daquele outro desvio que se chama marronagem. The invitation to this project was to imagine what the cultural resistance of our contemporary would be and how this might learn from the cultural resistance and emancipation schemes of the past. O convite para esse projeto é imaginar o que poderia ser uma resistência cultural contemporânea e como essa resistência poderia aprender com as resistências culturais e os esquemas de emancipação do passado. In the scheme of things, at least in Western thought, flying is supposed to be a weakness and a failure. No esquema das coisas, pelo menos de acordo com o pensamento ocidental, a fuga é considerada uma fraqueza, um fracasso. But in the scheme of things of Ilobismo, flight is fight, flight as a precursor of fight, and flight as fight.
gives the Maroon the possibility of convergence, recalibration, and attack through guerrilla warfare. Mas no esquema das coisas do quilombismo, a fuga é luta, a fuga é precursora da luta, a fuga é a luta, e ela dá aos marrons, aos quilombolas, a possibilidade de convergência, de recalibrar e atacar através da guerra de guerrilha. So this project is supposed an imaginary of the quilombismo cognitively and performatively. Então, essa história, esse projeto, ele busca postular um imaginário do quilombo de forma cognitiva e performativa. Imaginary. Thinking thought usually amounts to withdrawing into the dimensionless place in which the idea of thought alone persists. Imaginário. Pensar o pensamento geralmente equivale a se retirar para um lugar adimensional, onde apenas a ideia do pensamento persiste. But thought in reality spaces itself out into the world. Mas na realidade o pensamento se espalha pelo mundo. It informs the imaginary of peoples, their varied poetics, which it then transforms, naming, and then its risk becomes realized. Informa o imaginário dos povos, suas poéticas variadas, depois transforma o significado, ou seja, o seu risco se concretiza. Culture is the precaution of those who claim to think thought, but who steer clear of its chaotic journey. A cultura é a precaução daqueles que afirmam pensar o pensamento, mas que evitam a sua viagem caótica. Evolving cultures in fair relation, the overstepping that grounds their unity diversity. As culturas em evolução inferem a relação, a ultrapassagem que fundamenta a sua unidade e diversidade. Thought draws the imaginary of the past, a knowledge becoming. O pensamento desenha o imaginário do passado, um dever de conhecimento. One cannot stop it to access it, nor isolate it to transmit it. Não se pode detê-lo para avaliá-lo, nem isolá-lo para transmiti-lo. It is sharing, one can never not retain, nor ever in standing still boast about. É uma partilha que nunca se pode deixar reter, nem nunca ficar parado e que ninguém pode se vangloriar dela. So those were the words of Brisson around the notion of the imaginary. Então essas foram as palavras do Brisson sobre a noção de imaginário. Okay, so now we're 2 minutes past the hour, and I'll end here for now, and then we'll give it to the participants. Então a gente passou 2 minutinhos da primeira parte. Thank you. Obrigada por escutar. Eu pensando em falar em inglês, você faz do inverso ou melhor você faz só de um? Eu posso tentar, se eu me embolar, eu falo, pode ser? Bom, começar para I'll speak in Portuguese. We can turn this. Você quer que eu fique do lado dele? Porque eu posso falar baixinho para ele depois. Pode ser? Mas você acha que se eu trocar não vai dar para ver aqui? Ah, ok. Então, Tudo bem. tudo bem. Bom, obrigado. Acho que temos todas as questões para seguir essa conversa, mas eu vou dar um start, uma primeira consideração sobre esses pontos, sobre essas histórias que compõem, compuseram o projeto quilombismo, perguntando primeiro sobre a ideia de convivialidade, né? Porque o Bonaventure vem de uma instituição em 2010, e dirigiu essa instituição por 12 anos e agora entra uma outra instituição, né? Então, ao trazer essa ideia de quilombismo, como a convivialidade como o centro do quilombismo já estava de alguma maneira
durante o processo de sábado de contemporâneo. Então, a minha ideia é entender como, do ponto de vista curatorial, trajetória poética dele, como a ideia de convivialidade mudou, se transformou, permaneceu. A criação desse espaço independente para uma direção de uma instituição federal alemã. So he wants to know how the concept of communal existence has developed throughout your trajectory, like your coming to an institution of yes. Nosso foco que mais tem que nós temos em leis, tem gente fora do Brasil está passando por uma real, Mas eu estou com o microfone aqui. Thank you for the question. Something was founded as a community space, right? At the time in 2009, where a lot of artists from different parts of the world living in Berlin didn't really have spaces to put their works in. Então, o espaço foi fundado como um espaço coletivo, porque os artistas que estavam vivendo em Berlim, na época, não tinham um espaço para socializar a arte deles. So, this idea of bringing different people together, that we do brilliant art and just couldn't find spaces in other institutions, then creates a different kind of institution, you know. So, as a curator, I'm very much interested in something one can call institutioning as a practice, you know. So, moving away from the institution as a noun to the institution as a verb. Então, ele falou que, então, só por esse fato de juntar esses artistas brilhantes, que não tinham um espaço no qual eles pudessem conviver, isso já fez o espaço ser diferente. E o que ele tenta fazer enquanto curador é pensar a instituição não como um local, mas como uma prática. So when we started the institution in 2009, for example, we would cook, you know, it's very interesting to listen to you talk about what is happening here. So we would make exhibitions, we would cook, we would make performances in different art forms. And it wasn't really appreciated, you know. People came and they said, oh, it's smelling of food. But we found it very interesting because we thought one has to do art in a holistic way. Então, eles começaram a fazer, né, performances e cozinhar juntos. E ele achou muito interessante porque é o que acontece aqui também, né? E a princípio as pessoas não gostavam, porque elas chegavam lá e tinha um cheiro de comida, né? Mas eles gostavam, porque eles achavam que eles estavam fazendo arte de uma maneira holística. So it wasn't just about cooking because we want to eat it, because we thought that through the food, one can tell different histories. E não era só cozinhar porque eles queriam comer, mas porque eles achavam que através da comida a gente pode contar diferentes histórias. So a few years down the line, every institution in Berlin was doing it. Então, no fim das contas, depois de um tempo, todas as instituições em Berlim começaram a fazer isso. So now, moving into another institution, which is a state institution, things are obviously different. Então, agora indo para uma outra instituição, que é uma instituição do Estado, as coisas eram diferentes. But like with every journey, one engages in two things. One is finding the new path and engaging with the path that people have gone, you know, have taken, and rethinking that path. Quando a gente se engaja no processo, a gente sempre se engaja em duas frentes, em duas coisas. Uma é a construção de uma nova, de um novo caminho, e a outra é se engajar com o caminho que foi construído até ali e repensar esse caminho. So, the House of World Cultures has a particular history. It was founded in the mid-50s as the Congress Hall and given as a gift
by the Americans to the Westerners. Uhum. Então, a Casa de Cultura dos Mundos tem uma história particular. Ela foi fundada em 1950 e foi dada como um presente dos americanos e era o hall do Congresso. Now, in 1989, it transformed into the House of World Cultures, but it was an idea of the world that is very much limited to the West. Então, aí nos anos 80, ela foi transformada numa Casa de Cultura dos Mundos, mas com uma ideia muito limitada, porque era uma ideia de mundo do Ocidente, né? De culturas do Ocidente. So coming into that house, it was very important to bring these notions of conviviality and hospitality, because that is the only way you can really, make a program that brings people from different parts of the world together. Então, quando ele entrou nesse espaço, foi muito importante trazer essas noções de convivialidade, de hospitalidade, porque é o único jeito de você trazer pessoas de diferentes partes do mundo para conviverem e trabalharem juntas. And this is 1970. Então, ele não tinha uma solução prévia. So basically what we did was to use the same strategies we used at SABI, because SABI is also called the Laboratory of Form Ideas. Então, eles fizeram foi usar as ideias desse outro espaço que ele já tinha. So doing SABI for 14 years, we had enough experience working in the laboratory. Então, tendo essa experiência prévia, ele tinha experiência suficiente para colocar isso. So bringing it into this institution meant finding ways of translating that, bypassing certain hurdles, and just finding new ways. Então, trazer isso para uma instituição maior foi achar jeitos, né, de passar por certos obstáculos e colocar isso em prática de um jeito diferente. I'll give you an anecdote on how, one of the strategies we use. I mean, after all, during the opening, we had 15,000 people come by. Uhum. Então, ele vai falar um pouquinho, contar uma história que exemplifica os tipos de estratégia que eles usaram. 15,000? Yeah. Porque depois eles tinham mais de 1.500 pessoas lá. So, one of the things was, how do you make an institution like that identifiable for the different people that live in that space? And Berlin has 172 countries. Uhum. Então, como que você faz esse espaço ser um espaço em que pessoas se identificam com esse espaço, sendo que lá tem pessoas de mais de 72 países? So one thing we did was to resimplify all the spaces by giving each space in the house a name, a new name. And these names were given by colleagues, so colleagues in the team, 100 and something people submitted names, and the only condition was that it was supposed to be the name of a woman who, for some reason, has been written out of history. Uhum. Então, aí, o que eles fizeram foi primeiro mudar o nome das salas, e aí as pessoas, os colegas foram sugerindo nomes, e a condição era que fosse o nome de uma mulher que tivesse sido apagada da história. So, for example, during the opening, a lady came there who was an Afro-Brazilian lady, and she came not because of the exhibition itself, but because she heard that one room was named after Beatriz Nascimento. Uhum. Então, por exemplo, ele falou da Eliam Kim, que é uma artista brasileira que foi para afro-brasileira que foi para lá, e não foi por conta de uma exibição, mas porque ela tinha escutado que uma das salas tinha sido nomeada por Beatriz Nascimento. So the question has really been how to make the institution a vessel that can carry the multiplicity of stories and multiplicity of histories of the different people that make up that space demographically. Então, a proposta é como fazer a instituição um vaso que possa carregar as histórias, a multiplicidade de histórias das pessoas que fazem aquele espaço. So, basically, every institution has to create its own community. Because the question about, like, two times
the last but one time I came to Brazil was for a conference on the crisis of the museum. And one thing that caught my attention was that museums were thinking top down. They were thinking themselves to be important. So one of the things we try to do in this institution is to ask the question, to whom does the museum actually belong? Uhum. Então, ele fala que as instituições têm que pensar, então, maneiras de construir comunidades. Ele disse que a primeira vez que ele veio no Brasil foi participou de uma conferência que se chama para tratar da crise nos museus. E aí ele disse que um problema dos museus é que eles são pensados de cima para baixo. Então, como pensar os museus a partir das pessoas de quem o museu pertence, né? So now basically what we're trying to do is to reimagine the museum or such an institution as an institution of the people, and we try to find a language that is spoken by the people and find something that is of interest to the people. Então, a gente está tentando repensar o museu como uma instituição que pertence às pessoas e uma linguagem que possa conversar com essas pessoas. And it's obviously not that easy. E, obviamente, não é fácil de fazer. Alguma pergunta? Alguma consideração? Falando, se bem, por favor, falar no microfone, por conta da transmissão. Só, fala sua nome primeiro. E muito massa. Posso falar inglês também. So, listening to you talking about this kind of insertion in the institution and to create this movement. In Brazil, we had like this big wave for 5 or 4 years now, where we can see a lot of Black artists in the museums, but we cannot see like curators and like directors. So how to create not just an image of a Black museum, but truly a Black and diverse museum, like institutionally, we follow. Thank you. Então, ele disse que a gente tem visto mais artistas negros nos museus, mas não curadores negros, diretores negros. Então, como tornar a instituição uma instituição que, de fato, tenha essa diversidade também no nível institucional? So, it's not only in Brazil, it's all over the world. I'm sorry to say that. In 2016 or 17, I don't remember, I was invited by a museum in Belgium to do an exhibition. And they told me it has to be about African artists. And I said, I don't want to do a show about Africans. And they said, because it's the African season, so I have to do a show about it. So I wrote a text called Disothering as Method. So which says, if you want to other me, want to make me the other, I'll find ways of destroying that structure of the other. So we did a study, we put the institution in the spotlight. We say, if you want to do your African season, let's start by looking at your team. How many Africans do you have in your team? And we didn't really call it for the museum, otherwise it would be too simple. We did a study in Germany, Belgium, the Netherlands, Austria, to look at who are the people in the position of power, when we are invited to be cosmetics. Então, ele falou que, infelizmente, isso não é só no Brasil, é no mundo todo. E ele está falando de um episódio de 2016, que ele foi convidado para ir à Bélgica fazer uma exibição. E aí eles queriam que ele fizesse uma exibição sobre artistas africanos. E ele disse que não. Mas eles disseram que teria que ser porque era a temporada africana. E aí, então, ele questionou a instituição e perguntou, então, se você quer fazer isso, quantas pessoas africanas você tem na sua equipe, né, do museu? E aí eles fizeram uma... então, agora, the name of the text is Disothering. Disothering. Ele
escreveu um texto de desotrificando né, a pessoa, porque isso, porque então ele falou, se você quer me otrificar, então eu vou subverter isso. E aí eles fizeram uma pesquisa em museus nos Países Baixos, na Bélgica, na Alemanha, na Áustria, para ver como que era esse staff, né, o pessoal que trabalhava nos museus. Needless to say that in all these institutions, there were hardly any curators or directors from any place outside of Europe that is black. So this is just the reality. But 2 days ago, I visited the gallery in Sao Paulo, and the gallery told me a very interesting story. I'm not sure I'm supposed to say it out loud. Anyways, that in their negotiation with one indigenous artist from Brazil, he would come and say, if you want me in your gallery, I will bring at least 2 other indigenous artists. Então, ele falou, não precisa nem dizer que pouquíssimos eram, praticamente todos os curadores de museus eram europeus e brancos. E aí ele está contando aqui em São Paulo uma conversa que ele teve numa galeria de arte, que um artista indígena, quando ia negociar a exibição da sua arte, falava que ele só aceitaria se ele pudesse trazer mais 2 artistas indígenas. So I'm giving this example to say that we cannot just blame one side. We need to look at both sides. A lot of us feel very comfortable being the only black person in the room. Aí ele falou assim que, então, ele está trazendo esse exemplo para mostrar que a gente tem que olhar para os 2 lados, porque muitos de nós vamos nos sentir confortáveis sendo a única pessoa negra na sala. But the issue is actually whenever you get into a room and you're the only black person, you have to leave immediately. Sorry. If you get into the room and you're the only black person, you have to exit the room immediately. Se você chegar numa sala e você não for a única pessoa negra, então você tem que sair imediatamente. So what if each of these artists that are invited to the museum would demand of the museum to bring a black curator to work with them? E se cada um desses artistas que ele convidou para expor demandasse que eles só iriam trabalhar se viesse um curador negro trabalhar com eles? The power is not actually with the institution, it is with the artist. O poder não está de fato com a instituição, mas com o artista. And I think the moment we realize that, then there can be a shift. E no momento que a gente se der conta disso, pode ter uma mudança. I personally am very interested in what has happened in Brazil, for example. Historically, if you look at the reason why somebody like Gerson Nascimento and others founded the Teatro Experimental Negro in 1944 was because other creators were not allowing them as black people to perform their theaters, so they had to create their own space. Então, aí olhando agora para a história do Brasil, o motivo pelo qual a Gerson Nascimento criou o Teatro Experimental do Negro foi porque eles não tinham espaço, eles não tinham em outros teatros. Or the founding of the Museu Negro, which they did in the 60s as well. Ou a fundação do Museu do Negro, que eles fizeram nos anos 60. But today we also visited the museum that was built by Emmanuel Araújo. Mas hoje a gente também visitou o museu construído pelo Emanuel Araújo. So what I'm trying to say is that the proverbial having a seat on the table is long past. Maybe we do not need to have seats on this table. Maybe we need to create our own tables. Então, ele falou que aquele provérbio de colocar mais cadeiras na mesa, talvez ele seja ultrapassado. Então, talvez seja o caso da gente criar a nossa própria mesa. So, the reason we created Sabi was that for over, I don't know, like 10 years, I was going, let's say 5 intensively, going from one museum to another in Berlin, asking to do an exhibition, and they would tell me no. So,
it was important just to create our own space, where we could present the kind of works we wanted to do, the kind of artists, the kind of reference, the kind of philosophers we wanted, without asking for permission from anybody. And soon enough, it became so important that nobody could bypass us anymore. Uhum. Então, a razão pela qual eles criaram o espaço foi porque ele ia em vários museus e levava anãos, então ele achou importante criar esse espaço no qual eles possam apresentar o que eles querem, sem pedir permissão, e ninguém pode impedi-los de apresentar o que eles querem. So, I understand where the question is coming from, but I think that while one has to try to change these museums to have more indigenous curators in there, Black curators in there, one needs to build new institutions that have a completely different premise. Então, ele entende de onde vem a pergunta, mas ele fala que tudo bem, a gente pode tentar, né, ter mais curadores indígenas e negros nessas instituições que já existem, mas também é sobre criar instituições com novas premissas. Alguém mais? Você fala. Muito obrigado pela fala. Eu queria perguntar sobre o papel de quem está sem pátria na Europa, os apátridas, né? No sentido de uma casa dos nacionalistas, etc., né? Porque na própria história da formação dos quilombos e da vida dos africanos escravizados no Brasil, a principal, uma das questões de dominação estava sobre o isolamento das identidades, né? E hoje a gente vive uma espécie de neocolonialismo, né? E que os refugiados estão perdendo seus direitos nacionais, né? Porque não pertencem nem a um lugar nem a outro, e ficam num espaço vazio, inclusive crianças nascem sem uma nacionalidade. Sem a nacionalidade, a perda total de identidade, direitos, enfim. Se há um trabalho, então, na sua instituição, e qual é o papel que eles estão lidando com essas questões dos refugiados? So he's asking about refugees, like for people that have no country, no nationality, and how your institution deals with these people, if you have space or some kind of thing for these people. Because the kilometers Yes. Was settled by the people came from many. Okay. Very, very good question. Thank you. The institution, as we imagine it, should be able to at least discursively, performatively touch upon these things. I just finished writing a text titled "Forgive Us Our Trespasses," which is talking about the notion of, because refugees are seen as people seeking refuge, are seen as trespassers. So very violent things. Então, ele está dizendo que as instituições, pelo menos no âmbito discursivo, performático, elas deveriam lidar com essa questão. E que ele acabou de escrever um texto que chama Desculpe os nossos pecados, as nossas faltas, porque as pessoas refugiadas, buscando abrigo, né, elas são vistas muito como pessoas que estão cometendo uma falta, que estão... But all we can do will stay on the level of the symbolic, because an institution like that doesn't have the capacity to solve the issues that are at stake. But we have the capacity to do projects around that. It's a civil responsibility
to educate people. And that's why we stress on humanitarian values, right? So to say, to continuously remind people that you are acting as a member. Uhum. Então, mas não dá para fazer algo que vá muito além do simbólico, né? Porque a instituição ela não tem poder para lidar com essas questões que estão no jogo, além de poder educar as pessoas, né, para uma convivência humanitária, né? Então, as pessoas participam da instituição. So these people participate in the institution. Yes, whenever we can and we feel like, then we invite them. And it's not only about refugees, but different issues in society. I'll give a concrete example. A few months ago, a young man in Berlin, a young Afro-German guy, killed himself. And the question was, what do we do? You know, there is an issue in society, you know, and I've known the guy for the past 10 years or more, and he was very active in the anti-racist movement in Berlin, and he got tired of it and took his own life. One of the things we try to do as an institution was to create a space in which, I mean, we cannot solve those issues. It's too much, but we can create a space at least in which, in times of crisis, people can at least talk, right? So what we set out to do was speak with psychiatrists, you know, to create, you know, but this is symbolical things. But the question is, what can an art institute actually do, right? It's a tough question. And to be honest with you, I don't have an answer. That's the reality. But what we can try to do is to face flattening some of these issues and not to turn away from them. And we cannot afford the privilege of being comfortable in this society, you know, in a world that is this violent. Can't. Então ele fala que sim, que essas pessoas elas podem ir sem que elas quiserem. E aí ele dá um exemplo de um episódio que aconteceu de um afro-germano que cometeu suicídio. Ele era um ativista do movimento antirracista e ele ficou cansado e acabou tirando a própria vida. E eles começaram a se perguntar o que eles poderiam fazer diante disso. E aí ele disse que o que eles podem fazer é ficar muito nesse nível do simbólico, mas que eles tentam ser um espaço para qual as pessoas podem ligar, né, contactar. Mas ele disse que essa pergunta é muito difícil, né, o que um artista pode fazer numa situação como essa, é uma pergunta difícil, mas que a gente não pode dar o privilégio de se sentir confortável com isso e tem que lidar com essas questões de frente e não virar as costas para elas. I'm not sure if I have it completely formulated, but some of the most powerful poetics or practices that I come across here is recently going in the direction of complete denial and destruction or disruption of any idea of the human. And as I understand that this is reference to the human, the system that has rights, modeled after illuminism, like historic values of both with white supremacy and so on. I'd be wondering, like looking at your work, looking at your position in the society in Germany, if there is any kind of, like, is that a route that is possible for your work as well, of that kind of denial of those ideals, are those ideals able to be rescued from the supremacy, something along those lines? Então, ela está dizendo que as poéticas que ela tem lido, tido contato aqui no Brasil, são muito na direção
de negar essas ideias iluministas de humanidade, de humanismo, né, relacionadas ao cidadão, com direitos. Então, elas são poéticas que vão na direção dessa negação, e ela está perguntando se o trabalho dele também tem essa raiz, né, vai nessa direção. Thank you, Nish. Very good. You know, any person who is skeptical about the notion of the human, I understand it. I know where they're coming from. Because in the conceptualization of the notion of human, many of us sitting in this space were never taken into account. Because we didn't consider you being black as human or woman as human. It didn't. So anybody who is skeptical about the notion of the human, I do understand. Still. Então, assim, dá para entender de onde vem esse ceticismo com a noção de humano. Porque se a gente levar esse humano que está se falando em consideração, é um humano que poderia excluir vários de nós que estamos aqui nessa sala. Então, uma pessoa negra, uma mulher não seriam considerados humanos. Então, nesse sentido. And this is exactly what the Japanese anthropologist Osamu writes about in the seminal text he wrote called Humanitas versus Anthropos. You know, two Western notions of the human being. Então, ele está falando de um filósofo japonês, que eu não vou saber o nome, Osamu, e que ele fala justamente dessa noção de humanismo e antropocenismo, né? And because the human was the European human, and the anthropos was the other. Então, porque o humano era o humano europeu e o antropoceno é todos os outros. So I understand where the skepticism comes from. But I think that we, at least from my vantage point, we engage in at least two things. One, it's the creation of new concepts that can carry us, that can carry our joys and our pains. And the second thing is the reimagination of existing concepts so that they can fit also our, concerns. Então, ele entende, né, esse ceticismo, e ele acha que a gente pode ir em duas direções. Ou a gente criar novos conceitos que embarquem todos nós, né, que englobem a todos nós, ou ressignificar os conceitos existentes, de maneira que eles também carreguem as nossas questões. So, and I think this is what at least I or we try to do in our practice. We create new notions, but we underline the importance of humanity as a concept, right? I'm coming back to what I said earlier about Chile and his answer to the question of why does he tell stories, and he said, because it shows that your humanity is contingent on my humanity. So when we get to a point where we understand that our humanities are contingent on each other, then we have the humanity worth the name. Então, ele fala que vai nessa direção. Então, ao mesmo tempo que eles criam novos conceitos, eles também sublinham a ideia de humanidade, né? Mas de uma humanidade que embarca todos nós. E ele retoma o autor que ele tinha falado sobre a importância das histórias, né? Por que você conta histórias? Porque a história, ela coloca as humanidades em contingência. Então, a minha humanidade é contingente à sua e vice-versa. But what I can't afford is to be fatalistic. I can't, because I know that, what we need to do is important for a lot of people that are like us in this world. So I can't afford to be fatalistic to just dump the notion of humanity and I can't. But everybody, there's space for everybody. Everybody can do whatever they want. I just speak for, where I stand. Because I think, we need to build a set of values on which we can stand and, respectful towards each other. And eventually we'll have to find
Bonaventure way to live together in this world. There's no other way. You know, I mean, I was supposed to, even though I had a chance. You know, so I have to make this place fine for me to live in. E aí ele fala, mas que ele não consegue abandonar, jogar no lixo a noção de humanidade. Para ele isso não funciona. Mas ele falou que tem espaço para todo mundo, né? Mas que ele não consegue fazer isso porque ele acha que esse conceito é importante para muitas outras pessoas, né? Mas que a gente vai ter que achar um jeito de viver todos juntos, porque ele falou assim, mesmo que fosse possível ir para a Lua, eu não iria para a Lua. Então a gente tem que achar um jeito de conviver enquanto humanidade juntos. Queria perguntar sobre o que acha de quando instituições, de alguma forma, pretendendo se passar por abertas ou por as questões emergentes, abrem espaço para acolher esse trabalho de resistência. Então, vou pegar 2 exemplos daí para a minha pergunta em questão do que acha a eficácia disso nesses espaços de poder. Então, a última Bienal de Berlim, Still Present, em torno da pergunta de como fabricar ou construir ecologias decoloniais, e que, de uma certa forma, a Bienal de São Paulo agora também vem nessa direção. Então, são 2 eventos criados, digamos assim, dentro de uma gramática ocidental, buscando contemplar essas reivindicações. E aí, comparando a Bienal do ano passado com isso, e a Bienal de São Paulo esse ano, com isso, eu não sei se a gente já visitou a Bienal de São Paulo, como que pensa a eficácia dessa tentativa de contemplar essa reivindicação? So, what do you think of institutions when they pretend to be open to artists like resistance, artists of resistance, such as the biennial exhibition in Berlin last year, and he doesn't know if you have already visited the biennial exhibition here in São Paulo this year. So what do you think about the efficacy of this? Okay, thank you very much. Now, you know, there's an incredible power in words. You know, words are performative. And sometimes, even when the institution pretends to be as such, there's a lack of that. Então, as palavras têm poder, né? Então, muitas vezes, mesmo quando a instituição finge, né, faz esse movimento, tem grande impacto. One thing we've seen with the right-wing movements around the world is that sometimes not everything they say is what they believe, but they believe in the impact of the word put out there. Now, if that is true for that, it could also be true for the other side that even if an institution like the Berlin Biennial or the São Paulo Biennial does this on a performative that it impacts society. Então ele falou assim, os movimentos de direita, de extrema direita, eles sabem o poder da palavra. Eles falam coisas que muitas vezes eles não acreditam porque eles sabem do poder das palavras. Então, se essa estratégia funciona para eles, ela pode funcionar para a gente nesses espaços das bienais, por exemplo. I don't have any reason to think that this institution is in the Biennial or the São Paulo Biennial are just projections. I don't have any reason to think that. Because and even if it were, there is a process dedicated some way.
sometimes the first step of a key learning tool is very pretentious. Então, ele falou que ele não tem uma razão para acreditar que esses espaços estejam fingindo, assim, estejam, né? Mas que para a gente chegar em algum lugar, ele compara com uma criança aprendendo a andar, né? Uma coisa meio estranha, robótica, né? Parece uma coisa meio falsa, assim, mas não é necessariamente. But I think even more than that, it's a question of consistency, right? So I don't mind that they pretend, but if they pretend consistently, then you will have a success. Mas ele fala também que a questão de consistência é muito importante. Então, mesmo que eles estejam fingindo, se eles fizerem isso de uma forma consistente, vai ter um grande impacto. So what I'm trying to say is that for change to happen, one needs to start somewhere. And this is what I was writing in the text. It doesn't suffice for you to resist. The resistance has to be consistent, has to be persistent, right? And when you do that, then change can happen properly. Institutions are made of stones, they're made of human beings that also have feelings. And there's a possibility that your action in that space could convince somebody to think like you. So I think we need to engage, wholeheartedly in something. Então, ele está dizendo que as instituições são feitas de pessoas, então que a gente tem que... E as pessoas são feitas, têm sentimentos, e que você estando dentro de uma instituição, que você talvez possa convencer as pessoas a pensar como você. Então, você tem que fazer aquilo de uma forma de coração, né? Com entrega, e talvez a gente possa ver mudanças. So that was one side of that. That's the focus of the humans that make the art or the curator. But we shouldn't forget about the agency of the art itself. The art has its own life, and it's, so the artist is not necessarily the one who defines what the art becomes, right? Like my friend James Kumobi from Ivory Coast says, when he gets into the forest to get moved through the sculpture, he waits until the tree tells him, take me. And he says, he is just a medium because the work has to be made. So we shouldn't ignore the power of the work itself. As soon as you put the work out there, it has its own agency and its own purpose to serve. Então, aí ele está dizendo, então, o que ele falou até agora foi em relação aos curadores e tudo mais, mas que também tem uma parte o papel da arte, que a arte, ela, uma vez que ela está no mundo, ela tem um poder próprio, né? E aí ele dá o exemplo de um amigo dele que quando ele vai na floresta pegar madeira para esculpir a sua arte, que ele espera que a árvore diga para ele pegar que ele pode pegar aquela madeira, né? Então que a arte tem o trabalho de arte, ele tem a sua própria função no mundo, né? Sua própria agência. Just to say that even if the artists or the curators were pretentious, maybe the work is. Mesmo que os curadores e o artista estejam fingindo, a arte não está. Essa resposta retomar a ideia de trabalho artístico, justamente para perguntar para ele, a partir desse projeto, o mesmo for balance que nos trabalhos, ao reunir esses artistas, qual é o balanço científico desse trabalho de algoritmo nessa instituição? So, what is the outcome, the result of this work that you have done in the institution of uniting, joining all these artists? I don't consider to be the balance of this. Sensible, yeah. Exactly. It's the artworks have lives of their own, and they came together,
beautifully in conversation with each other, and you could feel that. One of the things we did was to invite a group of musicians from Colombia, so 18 to 20 musicians came to Berlin, and they stayed in Berlin for 2 weeks, and every day they performed in that space. 20 people in there performing every day, 36 microphones, you activate the space, So, but this is the way I practice art. And I work at art because I also think that, it's about informing the space, because again, it's really about crafting energies for a particular space. That's why, I invited Jonathan to help us shift the energy in space, right? This is it. Então, ele falou que os trabalhos dos artistas conversaram de uma maneira muito bonita, e ele deu o exemplo de um grupo de músicos da Colômbia, 20 músicos, que todos os dias eles tocaram nesse espaço, e ele fala que para ele a visão de arte também é sobre informar o espaço, né? Então, construir a energia do espaço, mudar a energia do espaço. Então, ele fala da... What is the name of the artist that you mentioned, Jamil? Fontaine. Que ele convidou também para fazer esse trabalho com a energia do espaço, que é o que ele acredita também. Thank you so much for your presence. It's amazing to see how alive, how powerful your competencies. You say about the things about dynamic spaces, healing spaces. You touch a deeper subject that has to do with the spirit, the justice of the land. So if you could talk a little bit about your initiations and your experiences about very on this story from Então, ele está dizendo que quando a gente fala sobre essa questão dos espaços, da energia dos espaços, a gente está falando de uma questão espiritual, né, dos espíritos da Terra, né? E aí ele pede para ele contar um pouco da experiência dele, de onde ele veio, em relação a esse ponto. Thank you. I mean, I kind of answered the question very good. But there was a concert last year, 2 years ago, I remember, of a group from South Africa called the Brotherhood Song. And the lead singer is a guy called Siaboka. And he said something. He says, in South Africa, when people claim land, people think of that just from the point of economy. But he said that that is spiritual. Ele está dizendo que ele não pode responder essa pergunta diretamente, mas que ele participou foi um concerto de uma banda sul-africana, e o cantor disse que quando a gente pensa em terra, a gente pensa num sentido de propriedade, mas que eles pensam na terra como um sentido espiritual. What I found very interesting there was that he shifted the conversation from, the obvious to the deeper truth, which is what I'm interested in in the field of the arts. It doesn't always work. We fail a lot, but the wish is there, the intention is there, and we try to do it. Então, ele achou interessante porque ele
fez uma mudança na perspectiva da resposta, de algo óbvio para algo mais profundo, que é o que ele tenta fazer com as artes. Não é algo que você sempre consegue fazer, mas que ele deseja fazer. A few years ago, I did an exhibition on Japanese metal in the Netherlands in the Stedelijk Museum with the title Being an Event of Love. Ano passado, ele fez uma exibição no museu nos Países Baixos sobre a Abadia do Nascimento, com o título sendo Being an Event of Love. ser um evento de amor, um acontecimento de amor. And it comes from the text that Abadia do Nascimento had written, saying that art is an event of love. Então, a ideia vem de um texto do Abadia do Nascimento que diz que a arte é um evento de amor. And this is all we're trying to do. To create a context of art making and art presentation that is about different events of love. E é isso que ele tenta fazer, né? Criar um contexto para que a arte seja apresentada, para que a arte aconteça, no qual a arte é um evento de amor. Now, especially because we live in a time where there's so much hate, you know, whenever you turn the radio, there is a killing somewhere. The TV, it's all about it, you know. One needs to really find other ways of really grounding oneself, you know. So I think in the short time we have on this earth and doing art, it should be for something bigger than us. And I think that's what love is. Ele falou assim que a gente vive num mundo em que tem muito ódio espalhado. Você liga o rádio, liga a televisão, falando de alguém que foi morto, alguma coisa assim. Então, que a gente precisa de um outro jeito de se enraizar. E que ele acredita que a arte é um jeito de se enraizar através do amor, né? De servir a um propósito maior, que seria o amor. Né? I mean, one can call it spiritual if one wants, but really, my concern, I mean, this is, you know, I mean, I can stand here as a director of an institution and talk all kind of bullshit, but, you know, as an individual, you know, why am I doing this job? You know, I have to ask myself that question every day I wake up. This is not easy. You know, the pressure is really high, you know? But why am I doing it? There must be something bigger than me there, you know? And I think the moment you understand that, you humble yourself. Aí ele falou assim, algumas pessoas chamam de espiritual, pode chamar como quiser. Ele falou que ele poderia se levantar e ficar falando porque que ele faz o trabalho dele, justificando com um monte de coisas em relação à instituição, mas que, na verdade, que é um trabalho que tem muita pressão, muitas questões, mas todo dia ele tem que se levantar e pensar por que ele faz esse trabalho? Por algo maior do que ele. And I will end with two things that a friend of mine, a very dear friend of mine, an artist, Nigerian artist, always says. He talks about the things we're tasked with. You know, it's not a job, but a task that has been given to us. A challenge, a task, right? That's the first thing he says. That would be a task. The second thing he says is, when you look yourself in the mirror, how many people do you see behind you? E aí ele termina com uma fala de um amigo dele, que ele fala assim, que as coisas não são um trabalho, é como se fosse uma tarefa. Pode ser a mission, maybe? Que você sente esse senso de tarefa, né, em relação a isso. E a outra coisa é quando você se olha no espelho, quantas pessoas você vê atrás de você. So, because when you look yourself in the mirror, it's not really about you, but all the people that populate you. Então, quando você olha no espelho, na verdade, não é sobre você, mas todas as pessoas que te povoam. Thank you. Obrigado.
Obrigado. Acho que foi melhor de novo. Eu vou falar em nome de todo mundo que organiza aqui, o Lucas, o Boss aqui também. Cadê? Mais? Carla, Cruz está aqui também. Esse grupo que organiza é o Márcio, o Alan. O resto não pode estar aqui hoje. Part of the group that organizes the gallery, que a gente organiza a galeria aqui, faz esse projeto acontecer. As conversas são parte dessa exposição. Algumas conversas vão acontecer, depois tem uma conversa com os clientes que participam da exposição, a Cristina que está ali, e a Preta Ferreira que está ali fora. Agora, antes disso, a Preta e dizer que, pô, thank you so much. We more than enjoy having you here, and not a few many words that you said are still resonating and comes to us like we converge a lot with many of your ideas. Thank you so much for the opportunity. Body resilience, keep on going on resistance. The name that becomes the verb of resistance. Thank you so much. Agora vamos visitar a exposição. Daqui a pouco. E finalizando a transmissão. Vou fechar essa aqui. Tá legal? E vamos visitar a exposição. Até já. Eu vou descer lá para Ah, é? É. Cara, vai.
Acho que sim. Vamos ver o áudio. Foi pelo YouTube? Foi pelo YouTube. Posso escrever no Parabéns, parabéns pelo solaço tal de mim no mapa. Arroba? Oh, no. No meio. Oh, yeah. Great. My name is Bonaventure. From Brazil. Very interesting your approach. I'm glad to stay here today. Thank you so much. Congratulations. Josias, vamos exibir um pouquinho a exposição? E aí, cara? Tá. Onde está a exposição? Descendo. Emerson, você está aí? Então, você chegou a ver como é que ficou no YouTube o som? Chegou a testar alguém? É? A tradução, principalmente, né? Teve alguém que reclamou do som em algum momento, era 6h20. Ok. Então, eu vou tentar transmitir agora, aqui, direto da ocupação 9 de julho, para os solstícios equinócios, a exposição Reocupa, na galeria Reocupa. Essa exposição, opa, sumiu, tirei a câmera. Alô? Opa, legal. E aí, para quem está aí na Unesp, são 19h08, pretendemos fazer essa transmissão até mais ou menos 7h30. Vale a pena aqui. Josias vai ligar uma câmera aqui e entrar conosco também. Deixa eu mandar para ele o link aqui. Josias Padilha. O que você tem que fazer, Josias? Josias, você entra nesse link. Não, mas daí eu faço... E aí vamos visitar a exposição. Leve o seu olhar para passear na exposição, ok? E se você quiser comentar, você pode comentar. Tudo certo aí? Podemos seguir? Direto do Instituto
direto da ocupação, 9 de julho, Refundação. Entra no... Não te mandei? Aqui, ó. Não? Eita. Mandei aqui, ó. Sua internet está baixa. Você precisaria pegar uma internet daqui. Aí, chegou. Vamos lá? Vou com 2 dispositivos. Como é que está aí? Aí você... Isso. Tira o microfone, Jô. E... Tira o microfone. Eu acho melhor ir para o dispositivo só porque está muito interessante a exposição. Eu não gostaria de falar muito sobre ela, mas ela é na galeria reocupa. Sobre o cabelo, do Rio, do coletor, da Preta Pereira, que vai de novo. Aqui da Ndikung da Jorge Mesa. Jornal Liberal aqui é da Leca Mendes, Tomás Klotzel. Nós estamos com o André Komatsu apresentando a exposição para a gente. Dá um alô, pessoal do Unesp lá, André. Oi, gente, tudo bom? Pelo YouTube também, na UBQUB. Legal, bem-vindos. Isso aqui é o Stefan
Renan Marcons, né, que tem esse aparato de pessoas meio contemplação de exposição. A Luísa Tregari tem esse cisne de cera, de parafina que vai derretendo. Então, tem que ter cena quase que ela devorando o cisne, né? Ela pega essa referência de Zeus, né? Aquela, o Zeus ele baixa o cisne e a transada, né? A Lanju, que é a Tozonu, né? Carolina investigar essa talento do modelismo através do cotidiano. Então, isso era um bingo, né? Esses são bilhetes que não foram premiados, e o prêmio era um frango, né? Teve uma noite que ela ganhou um frango assado. Esse aqui é uma ação que o Marcelo Zop faz, né? Que tem são esses stands que ele faz, está fazendo ao longo da cidade, passou muitas grandes fortunas. E aí tem meio um registro, né? Tem um molde, né? A matriz, isso aqui é o que ele fala, em título, era para retirar, agora conta tudo que já conseguiu. Nenê, Débora Bolsoni, que é um artista trans, né? Específico, então ele retrata um pouco esse processo, né? Então, Luiz 83, aqui é a lanchonete, que eu a gente tem um áudio, né? Mas é um coletivo do Rio, bem bacana, né? Que é parceiro nosso. Marcelo Marçan, né? Um fotógrafo autodidata. Esse aqui é do Rosélio. Aqui da Ana Helena, Tairã, de Novo Cabral. Esse cubo é um trabalho do Escobar, do papel Escobar, que é um cubo que de hora em hora ele solta um vapor de cachaça, então pulverizando espaço. Assim. Ele pega essa referência um pouco no trabalho do Hans Hack, né, que tem aquele UBQUB, né, aquele cubo de água, né? Você tira o cubo deixando essa base meio que contaminando os outros trabalhos, assim, criando meio que um ambiente etílico, assim, alterando a percepção. Assim. Essa da Cris Tigra, que ela vai falar agora, né? Vai ter uma conversa dela com a Preta. Esse é o coletivo Saracura, fez uma performance, uma ativação aqui no Ocupa. Dali a Chaia, Califa e Camila, essas placas. Esse aqui é das linhas de Sampa, que é um outro coletivo de mulheres. Érica Magalhães. Dória Neck, da Virginia de Ribeiro. A gente vai começar. E a Chaia. E a gente volta cá, Paulo Nazaré. É meio vai começar a
agora me falou uma plataforma sua, eu queria ver. É o farol de choro. Não sei o que é isso. É? Bora. Não é fácil nada bem. A gente está falando de uma capa da passada. Eu vou fazer isso. Tem mais coisas. Não, mas... Eu queria muito fazer aquilo. Interessado nesse lugar. Mas não falando. Eu acho que eu gostaria de fazer, acho que uma outra pegada. Muita dificuldade. Um shots, tanto de parceria, da publicidade, para tentar acessar esses produtos, e ao mesmo tempo a gente acabar na negociação cultural. Eu acho que isso está esperado. Ou vocês tiverem resultados, já se houve comunicado. As imagens têm que ser fáceis. Talvez a apresentação. Vamos, eu sou meio da festa de Minas. Não, mas trabalho de silencioso. Acho que mais espera quando passa as famílias. Não vai para mim. Tem uma quebra de expectativa. Essas coisas agora eles passam só as coisas. Mas também porque eu estava estudando aqui. Ah, 2016. Eu mostrei antes de fazer uma viagem da ações projetos. Eu fiz uma exposição com as muitas dobradas de mas era de fato uma mas aí depois disso uma segurada assim, para entender, mas de lá para cá não tem mostrado nada. Falamos aí depois dos vídeos, tá bom? Obrigada. Vamos subir lá para ver a falando. Dá só um salve para a gente aqui, André. Fala onde a gente está. Rapidinho. Bom, aqui é a galeria Reocupa, dentro é uma galeria comercial de arte dentro do prédio da ocupação 9 de julho, né, uma ocupação do MSTC, dos 10 prédios, tem vários do MSTC.
Estamos aqui nessa exposição que chama Refundação, uma exposição de 134 artistas, talvez um pouco mais daqui a um tempo, até que é o tempo da exposição. Ela vai se construindo. E é uma exposição que vai até 28 de janeiro. Então, são todos convidados, é uma exposição que geralmente está aberta de quinta a domingo, se eu não me engano, das 11 às 6, das 11 às 8 da noite. Maravilha, Tá André. bom? E todos convidados. Obrigado. Obrigado. Você está participando das solstícios equinócios. Maravilha. Depois te explico melhor. Valeu, gente. Vamos lá. Vai vir aqui? Vai ter uma passagem aqui? Não, vai a ser gente está filmado? tendo que falar lá, porque aqui não tem internet. Eu estou no 4G aqui. Ele foi tentar passar junto. Bom, Emerson M. Está aí? Emerson? Está aí? Então a gente vai encerrando belíssimamente aqui a exposição com a imagem do André. Qual que é o seu trabalho, André? Rapidinho. Aquele branco ali, os bancos não vêm, que é um jornal pintado, né? Esse Fala aqui? informação e depois essa geometria da universidade. É aquele jornal, aquele origami de jornal fechado com chuva. Uau! Maravilha. Emerson, podemos ir encerrando aí. Foi sensacional o dia de quarta-feira. Amanhã, às 10h30, a gente transmite o ateliê, o coletivo do ateliê 60+. Abraço, valeu!